A tentação é diferente. Veja o que é a tentação. Ele diz no verso final, ele diz no verso 13, quando alguém for tentado, mesma palavra, peirasmos, quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta, não. A tentação vem do próprio coração. Agora, eu vou contar uma história, vou contar uma ilustração que faz essa diferença. Imagine, né, você é assalariado, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, você vai para o seu trabalho, no seu escritório, e em vez de José, que era o seu colega de trabalho, de 60 anos de idade, José se aposentou. E o chefe contratou uma moça, uma estagiária, linda, vestida de para que saia. Né? Para que saia. Tem a maxi, mini, midi e agora é a para quê, né? Para que saia. Então, em vez de José, você tem a estagiária lá sentada, né? E você vai ter que trabalhar com ela o dia todo. Então, aquilo ali é uma provação da sua fé. Deus está provando, porque ser crente com José de lado é fácil, né? Agora, você ser crente com a estagiária de lado é outro nível, né? Como eu disse, é o nível mais alto, né? Como é? É o nível hard, né? É o nível hard, né? E aí, Deus não está lhe tentando. Isso aí, Deus está provando a sua fidelidade a Ele, a sua mulher, aos princípios cristãos e assim por diante. Mas isso que é uma provação da parte de Deus pode se tornar uma tentação por causa da corrupção do seu coração. Então, quando isso acontecer, você não deve dizer assim, né? Deus, você deve dizer assim, eu estou pensando aqui, né? Deus, cega teu servo, né? Cega teu servo, porque eu não quero pecar, eu sei que o Senhor está me testando, mas aí quero que o Senhor me guarde e assim por diante. A tentação, ela não vem de Deus, mas ela procede do nosso próprio coração. Veja aqui como ele diz, verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Aqui, Tiago está dando a dinâmica do pecado. Como é que o pecado funciona? Como é que acontece o pecado? E aqui eu vou contar um enredo de uma novela e você vai me dizer quem é o autor desse enredo. Um certo homem estava andando na rua, de repente aparece diante dele uma mulher muito bonita, sedutora, conversa com ele, seduz e os dois vão para a cama. E ela fica grávida. Depois de um certo tempo, quando o menino nasce e cresce, a primeira coisa que ele faz é matar o pai. Quem escreveu esse enredo? Tiago, está aqui. É isso que ele está dizendo. Pecado é assim, veja só. Primeiro, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Primeiro vem a tentação. A tentação seduz você. Mas você pode dizer não. Né? Você pode reagir. Eu não posso impedir que uma mulher tentadora apareça na minha frente, no meu campo visual, mas eu posso evitar a segunda olhada, não posso? Ou seguir com o rabo do olho, né? Como alguns dizem assim, não, eu não dou uma segunda olhada, porque eu fico acompanhando só com o rabo do olho. Então, imagine esse homem, a mulher apareceu, conversou com ele, seduziu, isso é o pecado, é assim que o pecado funciona. A cobiça vem ao seu coração. Você olha o objeto de cobiça e você tem a opção, como crente, pelo poder do Espírito Santo, dizer não. Ou você aceita o que a cobiça deseja. O que é que acontece? Ao casamento, à união, à relação, comparada à relação sexual, entre o seu coração e a cobiça. E uma vez que isso aconteceu, teve essa relação,
A cobiça engravida. E o que é que ela produz? Pecado. E qual é a consequência do pecado? A morte. Então, é isso que acontece. Não diga, quando você for tentado e você cair, não diga a Deus, Deus, a culpa é sua. A culpa, o senhor podia ter feito de outra maneira. Por que é que o senhor mandou aquela estagiária para lá? Por que é que José tinha que se aposentar logo agora? Né? Então, a gente fica culpando Deus. Deus não tenta você. A tentação vem do seu próprio coração. Vem do seu próprio coração. A tentação não é pecado. Isso aqui é importante. Não confunda isso aí. A tentação em si não é pecado. Pecado é quando você diz sim para a tentação. Quer seja no coração, quer seja por palavras ou por obras, ou qualquer outra coisa. Mas ser tentado não é em si pecado. Aqui eu vou dizer uma coisa. Eu não quero ser mal compreendido, mas esse assunto é importante. Nós sabemos que há pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo. Essa atração, ela se torna, da mesma forma que tem homens que são atraídos excessivamente por mulheres a ponto de nunca ficar com uma. É um polígamo, ele sai trocando mulher assim por diante. Ele não pode ver um rabo de saia, como a gente diz. É tentado do mesmo jeito. São tentações. Essa pessoa com desejos homoafetivos, ela é tentada, mas ela pode dizer não. E enquanto ela diz não, ela não está pecando. Ela não está pecando. Muitos escolhem o caminho do celibato exatamente porque não podem casar, porque o casamento não seria da forma da ordem natural. Isso é importante porque, às vezes, pessoas que sofrem com isso, com essa atração por pessoas do mesmo sexo, elas acham que não há caminho, que não há solução para elas. Existe sim. Existe sim. Ela pode aprender a dizer não para a tentação, porque a tentação ela só se torna pecado quando engravida com o nosso desejo. Se você está dizendo não, então não houve concepção e não houve pecado. Tá? Os pensamentos vêm, os desejos vêm, mas você pode dizer não. É para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. É por isso que Deus nos deu a sua palavra, a comunhão dos santos, onde nós aprendemos e onde nós nos ajudamos mutuamente. Então, quando você for tentado, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Mas a tentação vem do seu próprio coração e se torna pecado quando você diz sim. E aí, então, o pecado é consumado e ele gera a morte. Então, é muito importante que você faça a distinção entre tentação e provação. Deus prova, nosso coração nos tenta. Agora, está faltando uma personagem aqui no texto. Né? Quem é que está faltando aqui? O diabo. Não é? Porque tem gente que bota a culpa no diabo. Eu me lembro quando Jim Swaggart, aquele grande televangelista, ele foi apanhado em pecado. Não me lembro se foi com pecado de ordem financeira, roubando da igreja, mas teve adultério também. E ele era o televangelista mais conhecido e popular do mundo, na época. E eu me lembro quando ele foi na televisão, no programa dele, pedir perdão. Eu era um crente novo. E ele disse assim, eu de fato pequei, but the devil made me do it. The devil made me do it. Eu nunca esqueci isso aqui. Eu não acho que Deus vai julgar, mas se o que ele está dizendo é o que ele acredita realmente, eu não creio que ele estava arrependido de verdade. Porque quando o crente cai, ou ele põe a culpa em Deus, ou ele põe a culpa no diabo, ou nas circunstâncias ao seu redor. Você só pode ser restaurado, renovado, quando você assumir a responsabilidade do seu pecado. Como pastor, eu já ouvi muita confissão. O nosso pastor aqui vai poder confirmar isso aqui. De muita gente que foi apanhada em pecado e foi confessar, foi falar e foi procurar ajuda. E quando ele diz assim, é verdade, eu pequei, mas o
Mas aí, para mim, já introduz uma desculpa que mostra que não há arrependimento verdadeiro. Para que você seja restaurado, você tem que assumir integralmente o seu pecado, sem botar a culpa em ninguém, pedir perdão a Deus por ele, ser perdoado, restaurado e continuar a caminhada. É importante fazer essa distinção. É assim que a gente enfrenta as provações, com alegria, pedindo a Deus sabedoria, não se deixando mover pelas alternâncias, fazendo a distinção entre tentação e provação, porque Deus, e sabendo